Queria até abrir a coluna da Dani Lima, que traz aí, o abre da coluna da Dani é ótimo. Fala o seguinte aqui, ó. Tentado, Ciro Gomes está totalmente convencido? Ainda não. O Ciro Gomes pediu um tempo para avaliar o convite que foi feito pelo PSDB para ser candidato na eleição presidencial. O assunto começou a ser tratado no mês passado, em conversas com o presidente do partido, Aécio Neves. O PSDB quer emplacar o nome de Ciro nas pesquisas até o final de junho. Se alcançar 2 dígitos nos levantamentos, ele ficaria pressionado a aceitar a missão. Ele vai ou não vai aceitar a missão, Sakamoto? Olha, o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, várias vezes, ele disse nos últimos anos que ele não tentaria novamente o Palácio do Planalto e foi, é claro, 0 pessoas acreditaram nisso. Até porque o Ciro ele tem muito mais um projeto de país do que um projeto pensando no Ceará, onde hoje ele é pré-candidato ao governo estadual. Então, ele fica com aquilo, ele deve estar pensando que neste momento, ele pode, uma vez que o PSD resolveu não apresentar um candidato de terceira via de fato, mas um outro candidato à direita, que é o Ronaldo Caiado, negando o chapa Eduardo Leite, o próprio Ratinho Júnior desistindo da corrida, e os outros candidatos se colocam, mais competitivos, se colocam à direita e o Lula à esquerda. O Ciro gostaria talvez de navegar no meio, falando que é um candidato de centro, nacional desenvolvimentista e tudo isso mais, e tentar navegar no meio para tentar conseguir os votos que estão cansados da polarização. O Ciro Gomes, ninguém nega, a gente sempre fala aqui, já falamos isso para ele várias vezes, ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas também ele é uma pessoa que deixa muitas vezes as emoções aflorarem, E aí muitos dos seus inimigos políticos chamam de destempero. O presidente Lula chamou ele de destemperado recentemente, Ele recebeu duras críticas da própria ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que torpedeou uma aliança que estava sendo costurada no Ceará para garantir apoio a Ciro Gomes, e aí, eventualmente, a família do deputado André Fernandes ficaria, o pai dele ficaria com a chapa ao Senado, Enfim, exatamente porque Ciro sempre criticou muito Jair Bolsonaro no meio do processo, no meio da gestão dele. Eu estive, como eu falei, no Ceará, conversei com políticos locais, políticos da esquerda, políticos do centro, pessoas que são próximas e não próximas do Ciro, que falaram o seguinte, olha, o Ciro está bem, mas há uma percepção de que, a depender do desdobramento das eleições no Ceará, ele pode perder terreno, quando o Camilo entrar na jogada, ou apoiando o Eumano, ou mesmo ficando nessa hipótese que é defendida por alguns petistas no lugar do próprio Eumano, o que é mais difícil, mas tem gente que defende. Enfim, tem muita gente que acha que o Ciro pode, no Ceará, dada o contexto político, ele pode ser competitivo ou pode desidratar. E, por incrível que pareça, no cenário nacional pode ter perspectivas, Ele pode ter perspectivas diferentes, dada essa polarização e dado o fato de ser um nome conhecido, Fabiola, só para terminar, a questão é que, primeiro, o Ciro vai sair pelo PSDB, que hoje é um partido nanico no Congresso Nacional. Ele já foi o principal partido político do país, já foi uma potência, rivalizou com o Partido dos Trabalhadores durante um bom tempo pela disputa à presidência da República, mas hoje ele é apenas uma sombra, grandes nomes do PSDB saíram do partido, ou praticamente se aposentaram. O partido está com Aécio Neves, que é muito criticado por nomes históricos do PSDB, E, no final das contas, a questão é que estrutura o Ciro teria para, de fato, se lançar a uma candidatura nacional nesse PSDB que não só é enfraquecido, como ele foi desidratado pelos seus próprios erros.
né? Então, essa é a questão, né? Eu acho que tem que ver o azul. Claro, a mosquinha azul picar o Ciro é muito rápido, né? A questão que ele deve estar mexendo é, putz, de novo eu vou entrar... porque, repito, não basta aparecer bem em pesquisa eleitoral. Na hora que começar a campanha, o que faz diferença é dinheiro, é estrutura, é ter prefeito na rede, é ter vereador na rede, é ter deputado, senador, é ter políticos, influenciadores, todo mundo que faça a diferença para puxar o nome desse candidato. E aí, Josias, Ciro Gomes, será que ele vai ser candidato ao governo do estado, do Ceará, ou à presidência da República? Esse namoro aí com o PSDB, ele que é do PSDB, né, lá do estado, mas quer que ele seja o candidato. Ele sempre movimenta, né, os debates políticos nacionais. Será que ele vai mais uma vez ou não? Eu acho que do ponto de vista do eleitor seria bom que ele fosse, porque haveria mais um candidato e, de fato, o Ciro tem ideias, pode-se concordar, discordar das ideias dele, mas ele tem um programa, um projeto de país na cabeça, né? Agora, pode-se atribuir muitos defeitos ao Ciro Gomes, mas a burrice não está entre esses defeitos. E seria uma burrice trocar o processo eleitoral do Ceará, onde ele é franco favorito, as pesquisas estão indicando que ele tem chances efetivas de se eleger governador, pela disputa federal, nacional. Na disputa presidencial, a chance dele é exígua. Aliás, o Ciro já teve participação em eleições em que ele estava muito bem posto nas pesquisas, nunca chegou a liderar a pesquisa, mas tinha efetivas chances de ser um candidato competitivo. E na última eleição presidencial de que participou, ele teve um desempenho pífio, né? E nada sinaliza que teria um desempenho diferente se participasse desse processo eleitoral. Porque, a exemplo das eleições mais recentes, 2018 e 2022, o que se pronuncia para 2026 é, de novo, uma eleição com dois polos, comandado pelo PT, personificado no Lula, o outro polo, comandado pelo Bolsonaro, personificado na figura do filho dele, o Flávio Bolsonaro. E tem um miolo ali, que pode interferir no processo, se aderir a um ou outro candidato, dependendo do comportamento que adotar, mas não parece provável que uma força política seja pujante o bastante para quebrar essa dinâmica do processo eleitoral. E o Ciro sabe disso, né? Como disse, a ele se pode atribuir muitos defeitos, mas a burrice não está entre esses defeitos, né? Então seria uma burrice trocar uma disputa em que ele é competitivo no Ceará, não está ganho, porque lá também o PT é uma força nada negligenciável no Estado, né? Mas lá ele é competitivo. No cenário nacional não seria competitivo. Ele daria uma sacudida no cenário, bagunçaria determinados debates, provocaria, no bom sentido, os adversários, os contendores, mas ficaria nisso. Chance de vitória não parece que ele tenha, Fabiola. Então, como ele não é burro, é presumível que ele se mantenha no estado do Ceará. Falando do PSDB, vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo, Josias? Falando do PSDB, tem essa notícia também que está na nossa página, saiu ontem essa notícia que a Justiça de São Paulo determinou a interdição do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O patrimônio e os atos civis serão comandados pelo filho dele, Paulo Henrique. FHC tem hoje 94 anos. Está com estágio avançado da doença de Alzheimer. Faz bastante tempo que ele não aparece, que a gente não vê ele nos eventos, mas muito atuante, até pouco tempo atrás, né, nas conversas. Muitos dos políticos que a gente conversa que frequentavam a casa dele até há pouco tempo também. Esse pedido afirma que, diante do agravamento do Alzheimer, o ex-presidente tornou-se incapaz para praticar os atos da vida civil. A petição foi protocolada na terça-feira, na segunda vara da Família e Sucessões em São Paulo. Ela foi deferida ontem. E a família e o Instituto FHC falaram que não vão comentar do assunto. Isso é
é um assunto de foro íntimo. Fernando Henrique Cardoso governou o país entre 1995 a 2000, depois de deixar a presidência. Ele não ocupou mais cargos públicos, permaneceu ativo no debate político, muito ativo, né, Sakamoto? A gente que vive aqui em São Paulo, volta e meia a gente conversa das pessoas que sempre iam lá à casa de Fernando Henrique para receber conselhos, né? O Instituto Fernando Henrique continua, inclusive, muito né, atuante, com o Fausto, né, o Sérgio Fausto continua muito atuante, fazendo debate, fazendo debates importantíssimos, continua um think tank, né, importante, né? E o presidente Fernando Henrique, ele até a eleição de 2020, eleição passada, né, apoiou o próprio presidente Lula em meio à disputa com Jair Bolsonaro, naquela frente ampla pela democracia, né, até relembrando as próprias diretas já, em que os dois também estavam juntos pelo pedido das diretas no fim da ditadura militar. Então, o presidente Fernando Henrique, é o curso natural, né, das coisas. Né, ele está com uma idade mais avançada, pena, né, que um pensador como ele, a gente pode concordar, discordar. Eu critiquei muitas vezes, elogiei outras vezes, né, os posicionamentos do presidente Fernando Henrique, né, só que é um homem público importante, né, um pensador muito importante, né. Eu confesso que eu tinha, na verdade, um pouco de preguiça de ler os livros dele no mestrado e doutorado, né? Os livros dele sobre dependência econômica, o mesmo escravismo no Brasil colonial, tudo que era, na verdade, meio hermético. Mas é um dos maiores pensadores que o Brasil, na verdade, produziu, né? Uma das mentes acadêmicas mais brilhantes, foi um presidente importantíssimo para o país, né? Um democrata. Então, a gente deseja boa sorte, né, nessa nova etapa dele e da família dele, né?